E aí galera, Davi na voz. Hoje eu estou trazendo outra recomendação bem da hora. Ele vai fazer cultivo duplo com as cultivadoras para ficar apelão. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal. E se esse vídeo bater 2.000 likes, eu faço uma parte 2 dessa obra. A história se inicia com o protagonista terminando de fazer seu túmulo, já que mesmo sendo um jovem de 16 anos, ele também não pode escapar do destino da sua família. Assim ele explica que ninguém sabe em que geração começou, mas um estranho padrão preto começou a aparecer nos descendentes da família e durante 10 anos desde o aparecimento da marca, o hospedeiro vai ser enfraquecido até que seu ki e sangue sejam exauridos, antes de morrer em grande dor, sem exceção alguma. E esse é um motivo do seu túmulo, já que amanhã essa marca em seu corpo fará 10 anos. Então, ao invés de ter uma morte tão agonizante, ele decidiu acabar com isso logo, e o maior arrependimento da sua vida, e que diferente dos seus ancestrais que tiveram esposas, ele nunca namorou. Então, antes de morrer, ele queria ter feito isso pelo menos uma vez na vida. E enquanto pensava nisso, do nada um relâmpago caiu na sua frente, e quando a fumaça se dissipou, foi revelado que esse relâmpago que caiu do céu era uma bela cultivadora. Ao mesmo tempo o prota ouviu a voz de um cara procurando essa mina, e dizendo que se ela não quiser morrer, ela deveria parar de se esconder, mas percebendo que esse figurante tinha usado um feitiço para deixar seu corpo estranho, ela não ouviu ele, e continuou escondida, e desistindo de procurar ela nessa área, o figurante foi procurar em outro lugar, e enquanto o prota ficava aliviado com a tempestade que acabou de passar, ele se assustou com a cultivadora aparecendo do nada atrás dele, dizendo que sentiu cheiro de homem, e antes dele dizer qualquer coisa, ela pulou em cima dele, e disse que vai ensinar ele muitas coisas boas. Mas antes do clima esquentar ainda mais, ela conseguiu recuperar seu autocontrole, e deu um tapa no rosto do prota, e agindo de um jeito bipolar, ela pegou a mão dele e colocou no seu suor decai, e logo em seguida bateu nele novamente. E ficando irritado com essa situação, o prota mandou ela matar ele logo, mas diferente do que ele estava pedindo, a cultivadora meteu um beijo nele, e por algum motivo, ele acabou desmaiando. Assim, ao acordar algumas horas depois, ele viu que a cultivadora tinha desaparecido, e enquanto pensava que aquilo era tudo um sonho, ele percebeu que a marca negra no seu peito tinha sumido, e ele estava vivo mesmo já tendo passado da meia-noite. Depois, ao voltar para a aldeia, ele viu os ladrões de cavalos atacando sua vila, e como eles já tinham dominado a aldeia, o prota decidiu ficar escondido. Mas ao ver sua amiga de infância sendo capturada, ele pensou em ajudar ela, mas o medo acabou fazendo ele ficar paralisado, e para negar seu sentimento de culpa, ele inventou várias desculpas para poder fugir. Mas é claro, se ele fugisse diante dessa situação, ele não seria um homem, e sentiria arrependimento pelo resto da sua vida. Por causa disso, ele atacou o figurante por trás, mas o ladrão conseguiu se defender, e o outro bandido enfiou a espada no peito dele. Desse jeito, nos seus últimos segundos de vida, ele desejou-se mais forte para salvar sua amiga de infância, e dando seu suspiro final, ele se encontrou em frente de um portão estranho. Ao mesmo tempo, o portão se abriu, e uma grande quantidade de energia começou a emanar da marca no corpo dele. E antes de algo bem ruim acontecer com a garota, o prota apareceu de repente na frente do ladrão, e arrancou a cabeça dele com um sorriso no rosto. Assim a cena volta para dentro da consciência do prota, e mostra um dragão negro, dizendo que eles finalmente se encontraram. É claro, vendo isso, nosso protagonista pensou que esse monstro tinha vindo levar sua alma para o inferno, mas acalmando ele, o dragão disse que não vai fazer isso, já que o prota é uma oportunidade que aparece uma vez a cada século. Então não tem como ele deixar o prota morrer tão facilmente. Assim, controlando o corpo dele, o dragão da escuridão matou todos os bandidos, e vendo isso, o chefe dos ladrões tentou usar a amiga do prota como refém, mas isso não deu certo, já que com sua grande velocidade, o dragão da escuridão cortou o braço do figurante, e agarrou o bandido com uma única mão, e mesmo pedindo piedade, o prota esmagou a cabeça do ladrão. Assim a cena volta para a consciência dele, e mostra o dragão dizendo que a marca negra no peito dele é uma maldição
maldição colocada por um cultivador poderoso que afeta todos os descendentes da família Ir. E o fato do Prota ter despertado ele do seu sono significa que ele encontrou a chave para quebrar a maldição. Simplificando, ele tem que fazer cultivo duplo com uma cultivadora, e apesar da marca ter desaparecido por enquanto, ela irá aparecer novamente em breve. Por causa disso, o dragão deu o resto do seu poder para ele. Então o novo objetivo do Prota é conquistar as cultivadoras para se tornar muito apelão e se livrar dessa maldição. Depois, quando o protagonista acordou, ele viu a carta da sua amiga de infância, dizendo que no momento em que ele estiver lendo isso, todos da vila, incluindo ela, já foram embora. Depois dele matar todos os bandidos, ele entrou em coma. Então ela levou ele para essa casa, e graças a ele muitas pessoas sobreviveram. Mas porque eles estavam com medo que os ladrões pudessem voltar para se vingarem, todos decidiram ir embora, e ela não conseguiu convencer eles para levar o Prota junto, mas ela sinceramente espera que ele viva bem. Depois, quando ele saiu para fora, várias janelas de sistema apareceu na sua frente, e uma delas estava dizendo para ele completar o cultivo duplo em 60 dias, senão ele morrerá. Galera, eu criei um canal de animes, onde eu vou estar fazendo resumos e recomendações de animes, e o vídeo inteiro vai ser com minha voz. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreva-se no meu novo canal e deixa seu like. Mas se vocês não gostam desse tipo de tema, mas querem me ajudar, compartilhem meu canal para seus amigos que gostam desse tipo de tema. Galera, hoje mesmo às 8 horas vai sair o primeiro vídeo do canal. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, falou!